A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. A palavra de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Querido irmão, querida irmã que me ouve pela Rádio Regional, ou você que posteriormente estará ouvindo essa mensagem pelo YouTube, ou até mesmo pelo canal Cidadão do Céu do Facebook. Aqui nós estamos começando o livro de Atos dos Apóstolos, e é importante entendermos o que se passa nesse novo momento da vida desses cristãos. Vamos lembrar, quando nós pegamos a Bíblia, nós temos o Antigo Testamento, que termina no livro de Malaquias, e o Novo Testamento, que começa com os 4 evangelhos. E quando termina os evangelhos, que narra toda a trajetória de Jesus Cristo, vai falar do seu nascimento até a sua ressurreição. E no meio, entre o nascimento e a ressurreição de Cristo, que são anunciados pelos 4 evangelhos, nós temos os sinais, maravilhas, os prodígios de Deus manifesto pela graça, pela presença viva, humana de Jesus aqui na terra. E aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos um grupo de pessoas, 12 apóstolos se reunidos. Vamos lembrar que, embora Judas também fosse apóstolo e fosse haver cometido suicídio, Matias passou a fazer parte desse grupo, do grupo dos 12. E esses 12 estavam reunidos, estavam buscando em oração a presença de Deus. E diz a palavra que eles estavam dentro de um espaço, dentro de um templo, dentro de uma sala, e quando houve o derramar do Espírito Santo de Deus. Então o nome Pentecoste significa a descida do Espírito Santo. E quando eles estavam lá orando, esse Espírito Santo ele apareceu como um vento impetuoso. A casa ficou totalmente cheia, e esse Espírito passou a tomar essas pessoas que ali estavam, reverenciando, glorificando a presença de Deus, que eles começaram a falar línguas estranhas, incompreendidas, como se fossem sussurros inexprimíveis do Espírito. E isso acabou criando um movimento assim, absurdamente diferente daquele povo, daquele lugar onde eles estavam. E o impacto dessa ação de Pentecoste foi tão grande, que as pessoas que não sabiam do que se tratavam, passavam na frente daquele local, daquele espaço, e percebiam aqueles homens orando, cantando, glorificando a Deus de uma maneira nunca antes vista. E a primeira coisa que eles disseram foi assim: o que esses galileus estão fazendo? Eles estão doidos, eles estão bêbados, eles beberam demais e por conta disso estão expressando de uma forma que se torna até inconveniente. Mas aí Pedro toma a palavra e ele começa a falar, Pedro começa a discursar acerca do dia de Pentecoste. Vamos lembrar um pouquinho da trajetória de Pedro, quem é esse homem? Um homem ignorante, um homem rústico, pescador, que foi chamado por Jesus e aceitou o desafio de pescar homens. Este homem, a qual seguia Jesus em todos os lugares e mostrou corajoso e valente ao enfrentar aqueles que viriam capturar o mestre, mas o mesmo homem, na sua fragilidade, que traiu Jesus 3 vezes, negando o seu conhecimento e seu relacionamento. Aqui nós temos Pedro, um homem o qual havia se consertado com Jesus. Houve um momento em que Jesus apareceu para Pedro depois já de haver subido aos céus, ressuscitado. E aí Jesus fala com Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, tu sabes que eu te amo. E Jesus retorna a pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, tu sabe que eu te amo, Jesus. E pela última vez, Pedro é indagado: Pedro, tu me amas? E até um pouco desanimado, desconfortável perante a presença de Jesus, Pedro diz: sim, o Senhor sabe o quanto eu te amo.
Da mesma forma que Pedro havia negado Jesus 3 vezes, Pedro, ele reitera o seu amor 3 vezes por Jesus. E nesse momento, já restaurado das suas ações, das suas fraquezas, Pedro é tomado por um poder sobrenatural. E mesmo sendo um homem de palavras duras, rústico pelo seu criar, ele é tomado e começa a falar, a profetizar, a anunciar a palavra de Deus com uma veemência que aqueles que estão próximos até ficam espantados. E as palavras que ele fala nada mais é do que a profecia de Joel, dizendo que aqueles jovens serão virtuosos, que sonharão sonhos, que profetizarão, que até os velhos farão coisas grandiosas. Esse é Pedro, tomado pelo poder do Espírito, anunciando um novo tempo, um novo momento para aqueles que creem no Senhor Jesus. E quando a gente vai olhando, a gente vai destrinchando essa palavra, nós vamos vendo a palavra poderosa que Deus deixou para as nossas vidas, através do testemunho dado aqui em Atos dos Apóstolos. Ele vai dizer assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Perceba, meu querido irmão, perceba, minha querida irmã que está me ouvindo. Tudo foi feito, tudo foi criado nesse mundo, no universo, pela palavra de Deus. A maior herança, o maior vínculo que nós temos com o Senhor Todo-Poderoso é a palavra. Porque pela palavra de Deus nós fomos criados. Pela palavra de Deus a terra se encheu da sua glória magnífica. Pela palavra de Deus nós fomos escolhidos para ser filhos de Deus. E aqui Deus está dizendo assim, olha, que todo aquele que usar a sua palavra, a palavra que verte dos seus lábios, para anunciar que Jesus é o Filho de Deus, para anunciar que Jesus é o Salvador, toda essa língua será salva. Ou seja, se você crê em Jesus e você anuncia a glória de Jesus, se você reconhece que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, que Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus, que Jesus Cristo é a verdade e a vida, e nele há todo o poder para que haja manifestação de cura, de esperança e de ressurreição, você está no caminho da salvação. E é isso que Pedro está anunciando a esse povo. É justamente essa palavra que Deus está repassando a esse povo, que nós devemos ter a ousadia de receber Jesus como nosso Salvador. Porque aquilo que Deus liga aqui à terra está ligado ao céu. E o único meio para nós ligarmos a presença de Deus até o céu é mediante o poder do nome de Jesus, é mediante o poder do Espírito Santo que foi deixado aqui na terra por Jesus. Por isso, meu irmão, clame, receba nesta manhã esta palavra de aliança perpétua e eterna.